Olá, boa noite. Você vai ver agora no segunda edição, exclusivo. O SBT teve acesso à investigação do caso de triplo homicídio numa briga de trânsito na capital. O atirador não agiu sozinho. O Ministério Público pede a prisão da mãe do autor do crime. Nós conversamos com uma das testemunhas deste crime bárbaro e ela conta como tudo aconteceu. Perseguição e atropelamento no litoral. Foragido da justiça não para em uma barreira e atinge policial que estava em uma moto e bate em 6 carros. Está pensando em ir para a praia? Direto de Capão da Canoa, Marcelo Chemali mostra um pouco das atrações da Arena Mais Verão SBT. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O Ministério Público denunciou por homicídio a mãe do atirador que confessou matar 3 pessoas da mesma família em janeiro, na Zona Sul aqui de Porto Alegre. E nós tivemos acesso exclusivo à denúncia e também a uma das testemunhas que viu tudo como aconteceu. A reportagem é de Giza Guerra. Nestas imagens é possível ver a perseguição após a colisão que motivou o crime. O carro branco, onde estava a família Zanetti, passa pela estrada Armando da Silveira, no bairro Lamy, e é seguido pelo carro vermelho, onde estavam Jonathan e a mãe, Neuza. Na sequência, após o crime, aparece apenas o carro dos Vidaletti, retornando no sentido oposto. A decisão do Ministério Público em denunciar Neuza Regina Bittencourt como coautora do triplo homicídio qualificado da família Zanetti ocorreu com base em depoimentos de testemunhas, que deixaram clara a participação da mãe do atirador. Uma delas viu tudo o que aconteceu na hora. Não tinha como eles se defender, eles não tinham nada na mão, eles não tiveram chance nenhuma de defesa. No instante que eles foram se aproximar do carro, acho que ela foi se aproximar do carro da mãe do Jonathan, o marido acho que já veio na intenção de segurar ela e o filho também estava próximo com a intenção de acho que acabar aquilo, ele já veio e já disparou os disparos ali mesmo, sem piedade nenhuma. Nós tivemos acesso exclusivo à denúncia. O documento destaca que Neuza foi quem pegou a arma e levou até o local da briga, disparando para o chão. Além disso, ela não impediu que o filho Jonathan pegasse a pistola e fizesse os disparos. Pela soma das ações, ela foi denunciada por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, resultando em perigo comum, por dificultar a defesa das vítimas e também por omissão, porte ilegal e disparo de armas de fogo. Além da denúncia contra a mãe de Jonathan, o Ministério Público também pediu mandados de busca e apreensão aqui na Estrada do Varejão, local onde as mortes aconteceram no dia 26 de janeiro. A ideia é ainda localizar armas, munições, celulares ou outros objetos que estejam relacionados com o crime. As vítimas foram Rafael Zanetti Silva, de 46 anos, a esposa dele, Fabiana da Silveira Inocente Silva, de 44 anos, e o filho do casal, Gabriel da Silveira Inocente Silva, de 20 anos. Os 3 foram mortos com tiros na cabeça, após o carro em que estavam raspar na lataria do veículo do atirador. Jonathan foi capturado 2 dias após o crime e levado para a prisão, onde estaria recebendo ameaças. A defesa solicitou a transferência do réu e o pedido foi atendido pela Justiça. Ela viu o filho dela cometer aquilo, então ela é tão cúmplice. No primeiro momento foi a arma, foi ela quem pegou, ela levou para o local, que acabou acendendo aquela... despertou aquilo no rapaz, a arma tá ali, é fácil. E eu converso agora com o repórter, o colega Andrei Rosseto, que está com um dos promotores que encaminhou a denúncia contra a mãe do atirador, não é mesmo? Boa noite, Andrei Rosseto. Boa noite, doutor Amorim. Boa noite, André Har. Boa noite a todos. Ao meu lado, o promotor Eugênio Amorim, responsável pela denúncia da mãe do Jonathan, a Neuza. Promotor, que indícios levaram o senhor a solicitar a denúncia da Neuza, mãe do Jonathan, que é o réu no processo? Boa noite ao André, boa noite aos telespectadores. É um somatório de condutas. Primeiramente, ela comprou a arma. Até aí, sozinho, podia não ser nada. Depois, portava a arma junto com o filho, reciprocamente, dentro do carro. O trajeto de perseguição, quando ela e o filho foram atrás do carro das vítimas, ela teve um papel preponderante assim, de incentivar o filho. Ela que determinou praticamente
essa perseguição. E o fundamental é que no momento que desceram, que havia uma discussão apenas verbal, talvez chegassem a vias de fato, ela coloca no cenário do crime e na mente do atirador a arma, inclusive disparando. E isso, para o direito penal, é uma conduta relevante e deve ser denunciada. Ela, como o senhor disse informalmente, ela botou lenha na fogueira, como a gente costuma dizer. Exatamente. Para tirar do juridiquês e explicar à população, é a velha história da lenha na fogueira. Para o direito penal, quem coloca a lenha na fogueira cria para si o dever de apagar a fogueira. É mais ou menos o que disse aqui a testemunha, eu estava acompanhando agora, né? Que ela levou a arma. Exatamente aquilo, a pessoa que falou lá, a tal testemunha, não estou com o vídeo, ela no sentido leigo disse exatamente o que a lei penal diz e que nós dissemos no aditamento. Quando ela leva a arma, ela contribui para o resultado e de nenhuma forma ela parece ter tentado impedir isso, vai ser apurado no processo. Não era necessário que ela impedisse, mas que tentasse impedir. Fale, André. Doutora Amorim, quando nós ouvimos, eu me lembro que foi numa quinta-feira que a polícia, né, entregou a investigação e apresentou, né, o réu, o Jonathan. Eu lembro que nós até questionamos, e na verdade muitos telespectadores questionaram, né, a participação da mãe. E a polícia, até então, na investigação, não viu a participação dela. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É um ponto de vista, né? Eu não posso criticar o delegado Pullman, porque é um dos melhores delegados que o Rio Grande do Sul tem. Profissional, exemplar. Ele teve um ponto de vista diferente do meu. A juíza, segunda-feira, pode ter um ponto diferente, o júri pode ter um ponto de vista diferente. Assim são as coisas no direito, né? Eu não concordo, mas a minha parte é analisar o inquérito. O inquérito é a investigação. Quem decide se o réu é denunciado ou não, não é a polícia, é o Ministério Público. Em relação à prisão, ao pedido de prisão preventiva da Neuza, quais são os indícios? Essa é uma questão de isonomia. O Ministério Público seria incoerente se não pedisse a preventiva da mãe como pediu a do filho. Ressalto, o judiciário pode receber a denúncia e não decretar a prisão. Há inúmeros casos em que um réu responde preso e o outro solto. Podem responder os dois soltos, não o caso, os dois presos. Agora a palavra está com a magistrada. Os crimes em relação à mãe. Ela foi denunciada no aditamento por participar, por essa omissão que eu expliquei, dos 3 homicídios, pelo porte ilegal de arma junto com o menino, porque ambos portaram e estava à disposição de ambos, e pelo disparo de arma de fogo. Eu não a incluí nas tentativas de homicídio porque entendi que não houve participação, mesmo levando a arma, nas tentativas. E essa é uma questão que será reavaliada daqui a pouco mais, depois que a defesa se manifestar. Mas houve obstrução de justiça. Inclusive se vai ser mantida ou não a tentativa em relação ao menino denunciado. Pronto, André? Não, teve a questão da obstrução de justiça. Mas, na verdade, eu queria ver com o doutor Amorim. Nós estamos mostrando aqui algumas imagens daquele momento que ela sai da polícia, quando ela foi prestar depoimento, e ela fala que o filho dela não é esse monstro que estão pintando e tal. O senhor deve ter visto exaustivamente essas imagens. Que comentário o senhor tem com a sua experiência a respeito do que ela disse? André, exatamente pela minha experiência que eu não posso adjetivar nem taxar o réu de monstro ou qualquer outra coisa, tampouco a mãe. Eles são denunciados, eles têm direito à defesa, o crime é monstruoso. O resultado, especialmente da criança que perdeu os pais e o irmão, que vai sofrer com isso a vida inteira, é um resultado monstruoso. Mas eles têm o direito de defesa, eles têm as suas garantias. Se eu tiver que adjetivar de alguma forma mais forte, o momento para fazer isso é no plenário do júri. Muito obrigado pela sua participação, promotor Eugênio Amorim. André Rara com você aí no estúdio. Ok, obrigado, André. Obrigado, doutor Amorim. E olha só, ainda hoje, aqui no Segunda Edição, nós vamos voltar a falar sobre esse caso, terrível história que aconteceu na Zona Sul de Porto Alegre. O processo que tivemos acesso tem mais de 300 páginas. Nós vamos mostrar partes dos depoimentos do atirador e também da mãe dele. Bom, agora eu quero que vocês prestem atenção nestas imagens aqui. Preste atenção. Imagens de uma perseguição policial que aconteceu em Tramandaí, no litoral. Um foragido, ele atropelou um policial militar que estava numa moto. Vejam só no detalhe. A Giza Guerra tem os detalhes da redação, né, Giza? Boa noite. Oi, André. Boa noite a ti, boa noite a todos. Exatamente, esse homem que era foragido, então, do sistema prisional, escapou aí de uma abordagem da polícia em altíssima velocidade. No meio do caminho, encontrou, então, esse policial militar que estava numa moto. André, ele só parou exatamente depois de bater no policial militar e atingir outros 6 veículos que estavam estacionados no centro de Tramandaí. Esse homem, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, dano qualificado
entre outros crimes. O policial militar, que foi atingido aí na motocicleta, como a gente acompanhou, teve ferimentos leves, sim, mas a boa notícia, André, é que passa bem. Bom, o que a gente observa ali, Giza, que ele teve a percepção e escapou da moto antes da batida, o que deve ter colaborado e muito. Olha só, ele já estava quase que na parte de fora da moto. E isso deve ter ajudado muito, porque se estivesse na linha do carro, o carro teria atingido esse policial, que conseguiu sair correndo, pegou a arma. Olha só, ele sai de cima da moto, que foi aquele momento de defesa, porque percebeu que o carro vinha na direção dele. Exatamente. Até daqui a pouco. Obrigado, Giza. E olha só, final de semana tem Grenal e também muita praia. E quem for para Capão da Canoa não pode deixar de visitar a Arena Mais Verão SBT. Sol e calor é a combinação perfeita para quem passar lá pelo litoral. Por isso eu vou conversar com ele, Marcelo Chemali, que resolveu ir para a praia. Eu fiquei aqui trabalhando no teu lugar, cuidando do campinho, e a festa tá rolando por aí. Grande Marcelo Chemali, grande amigo, boa noite. Boa noite, André. Passei o dia na beira da praia e olha, eu vou te dizer uma coisa. O Rio Grande se encontra aqui na Arena Mais Verão do SBT, na beira da praia de Capão da Canoa. Tem gente de Triunfo, tem gente de Venâncio Aires, Rio Pardo, Viamão, Tapes. É tanta cidade, André. Quaraí, tem a República de Quaraí, Capão da Canoa, General Câmara. Eu vou pegar agora um chimarrão aqui com a Yasmin Luz, que é nossa repórter, produtora, multiprofissional aqui. Chimarrão na beira da praia, deixa eu ver com a beira da praia. E por isso tem aqui, ó, essas frescurinhas que a Débora gosta, mas é a beira da praia de Capão da Canoa. Deixa eu me aproximar do palco. Vou sentar no palco aqui. Porque quem tá tocando pra gente, André, são os gauchinhos. Os gauchinhos aqui, daqui a pouquinho, a gente vai voltar com eles aqui. Eles estão tocando, são talentos jovens aqui da música gauchesca. Eu tô bem pertinho deles, eu tô em casa, André. Eu tô em casa, vamos curtir. Daqui a pouquinho a gente volta aqui ao vivo, direto de Capão da Canoa. Longe o raio beixa na terra e a manga d'água já branqueia o corredor, encharca o poncho e a alma de quem tropeia, se o tempo enfeia pros lados do chovedor. Daqui a pouco Marcelo Chemali volta com mais atrações direto de Capão. Olha só. Já percebeu como tem feito dias quentes o nosso verão? Aliás, um dos verões mais quentes, né? E para refrescar, só mesmo com muita água, não é verdade? É aí que temos que estar alertas. Chuvas escassas, calor constante, essa combinação tem causado uma forte estiagem aqui no Rio Grande do Sul. O último registro de temperaturas tão altas foi há mais de 100 anos. Por isso, a Corsan está chamando a atenção de todos para o consumo consciente de água. Pequenas atitudes já fazem a diferença. Se for viajar, feche o registro e evite o uso de grandes volumes, como o de piscinas plásticas. Economizando juntos, preservamos os recursos hídricos e compartilhamos o melhor do verão. Para saber mais, baixe o aplicativo H2 Hoje da Corsan. Seja responsável, faça a sua parte. Nós voltamos daqui a pouco, então, com outras informações sobre o caso que começou como uma briga de trânsito e terminou em 3 mortes na capital. O SBT teve acesso exclusivo a depoimentos dos acusados e nós vamos mostrar trechos inéditos que levaram o Ministério Público a denunciar também a mãe do atirador. É rápido o intervalo, até já. Muito bem, estamos de volta e nós vamos falar sobre o caso do triplo homicídio que aconteceu em janeiro aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Nós vamos ver agora, com exclusividade, trechos dos depoimentos dos acusados. Atenção. A reportagem teve acesso à íntegra do processo, que tem mais de 300 páginas. Ao todo, 13 pessoas foram ouvidas no inquérito. 3 delas moram em frente ao local do crime. Em depoimento à polícia, o réu Jonathan Bittencourt Vidalete afirmou que não raciocinou em qual parte do corpo acertar, que não pensou, apenas atirou. O homem disse que queria tirar o casal de cima da mãe. Mas Neuza, a mãe do atirador, afirmou que após abordarem a família e saírem do carro, houve uma discussão acirrada e as vítimas e seu filho se enfrentaram de forma muito exaltada.
A mulher contou ainda que, ao ver o filho cair, voltou para o carro e tomou uma pistola que o filho pegou ao sair de casa. A arma estaria próxima do banco do motorista, o que entra em contradição com o depoimento de Jonathan. O acusado afirma que a arma não era dele. Porém, a polícia encontrou a nota fiscal da compra da pistola 9mm, adquirida por R$ 3.000 em 10 de janeiro, em uma loja da Zona Sul de Porto Alegre. Ela foi comprada após um assalto ao comércio da família. Um colega de exército de Vidalete também afirmou que, após a compra da arma, o rapaz mandou imagens da pistola pelo WhatsApp. Em uma das fotos, Jonathan aparecia segurando a arma sobre um sofá. Também constam no processo imagens do circuito interno de um ônibus que passava pela estrada pouco após o crime. No local, o filho do casal, de 8 anos, aparece ajoelhado ao lado dos corpos dos pais. Na frente dele está a namorada do outro filho do casal, considerada pela polícia como testemunha ocular. Ele começou a chorar e gritou: "Tia, ajuda, acorda minha mãe". E naquele momento ali foi um choque. Foi um choque, eu também sou mãe. Eu comecei a chorar e eu abracei ele. E depois aquilo ali, ele entrou em choque, ele só se balançava assim. Ele chutou algumas vezes o próprio carro da família, mas eu creio que essa criança nunca mais na vida vai esquecer aquilo. A gente torce para que ela supere e ela vai superar. É o nosso desejo. Por isso que nós vamos continuar, o SBT vai continuar nesse caso, gravíssimo caso, que começou com uma batida de carro, cujo valor seria de R$ 700. R$ 700 o conserto do carro. E terminou desse jeito. Aquela cena da criança de 8 anos, na frente da família, da mãe, do pai e do irmão mortos, né? É o retrato dessa violência que foi a morte brutal, injustificada e que, segundo a promotoria, ouvimos há pouco o doutor Amorim, né? O start, o início de tudo partiu da própria mãe que pegou a arma que ela sabia que estava no carro. Então, por isso, o Ministério Público pedindo, né, que ela seja também responsabilizada. E aí, a imagem da criança de 8 anos junto aos pais e ao irmão. Nós vamos continuar nesse caso. Terrível caso, mas vamos continuar. É dolorido, mas nós vamos, porque não podemos conviver numa situação assim, em que uma simples batida de trânsito termine com 3 mortos, os 3 com tiros na cabeça. Defesa, legítima defesa de quem? Muito bem, vamos mudar de assunto. Hoje é sexta-feira, a gente vai voltar até o litoral, lá na nossa arena. Arena Verão SBT, onde está o Marcelo Chemali se divertindo desde de manhã e agora com a criançada junto, né, Chemali? É isso aí, André. Tem coisa melhor que isso? A energia mais pura que existe é dessa criançada toda. Olha, eles agitaram nessa sexta-feira por aqui. Olha lá, gurizada. Vamos lá. E eu vou sair aqui do meio da criançada para ir lá pro palco. Uma criançada um pouquinho mais crescida. Aqui são os gauchinhos. Aqui o Gabriel, a Luísa, o Alain e o Renan. Não errei o nome de ninguém, tô acertando tudo hoje. Deixa eu falar com a Luísa aqui. Luísa, esse projeto surgiu aí há 6 meses e tá bombando na internet, o maior sucesso. Agora tem DVD, vocês vão gravar, agenda de shows. Fala pra gente aí, boa noite. Boa noite, a gente vai gravar o nosso primeiro CD dia 23 de abril no Sesc, em Porto Alegre. E a agenda de shows começa quando? Bom, agora a gente vai ter umas férias, mas eu não sei explicar direito como tá a nossa agenda. A rede social, como é que o pessoal faz para acompanhar o trabalho de vocês? É só entrar lá na nossa página no Facebook, Os Gauchinhos Oficial, e o nosso Instagram é Os Gauchinhos. Oficial. Agora, André, amanhã tem Clássico Grenal e a música que eles vão tocar tem tudo a ver com essa rivalidade que é só nossa. É o maior clássico do mundo, o Clássico Grenal, e o nome da música é... Desafio Grenal. Tá aí, tá feito o desafio. Eu dou uma boa noite pra ti, pra todo mundo que tá nos acompanhando. Os Gauchinhos! Abre a gaita, gaiteiro. Gauchinho, te prepara que hoje vai ter Grenal. Meu tricolor tá em campo pra suas pernas de pau. Canto pra todos os gremistas, a torcida que é maioral.
Gente, vocês ficam agora com o SBT Brasil, que hoje é apresentado pelo Carlos Nascimento, pela nossa querida Lu Coleman. Lu, boa sorte. Bom final de semana a todos. Terra do Grêmio imortal, veja esse manto encarnado. Eu sou do time do povo, orgulho.